Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje, nossa aula de português é sobre os símbolos gráficos. Quais são esses símbolos gráficos? Nós estamos falando de acentuação gráfica. E hoje nós vamos estudar os 3 tipos de acentuação gráfica. Nós temos o acento tio, que é essa curvinha, ele fica sempre flutuando sobre as vogais A e O, tio. Nós temos o acento circunflexo, que parece um chapeuzinho, circunflexo. E nós temos o acento agudo, olha só. Então, nós temos o acento tio, o acento circunflexo, que parece um chapeuzinho, e nós temos o acento agudo. O acento circunflexo e o acento agudo, eles têm uma coisa em comum. Eles servem para identificar a sílaba mais forte da palavra. Mas como é que eu posso identificar a sílaba mais forte dessa palavra? Simples. Olha só, Jaida vai ensinar uma dica para vocês, um truque. Para a gente saber a sílaba mais forte da palavra, a gente chama essa palavra. E a sílaba que for mais longa é a sílaba mais forte. Por exemplo, a palavra lâmpada. Todo mundo fazendo comigo, tá? Lâmpada. Lâmpada. Qual foi a sílaba que mais se alongou? Lã. Então, lã é a sílaba mais forte da palavra lâmpada. Vamos ver outro? Vovó. 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 Ó, o segundo vó. Vovó. Vovó. Então, a sílaba mais forte da palavra vovó é o segundo vó. E vovô? Vovô. Vovô. Também é o segundo vô. Mas, se a gente tirar o acento dessas palavras, ó, vovô, vovó, vovó. Só que vovó e vovô se escrevem da mesma forma. O que muda é a acentuação. É a acentuação gráfica que vai nos mostrar se eles vão usar o acento agudo ou o acento circunflexo. O acento agudo, ele deixa a pronúncia mais aberta. O acento agudo está na maioria, em todas as vogais e em grandes partes das palavras. Nós acentuamos as vogais A, E, I, O e U com um acento agudo. As vogais A, E e O recebem um acento circunflexo. Então, se eu digo assim, ó, vovó, vovó, eu já sei que a minha segunda sílaba é a sílaba mais forte, porque foi a sílaba que eu mais estiquei, que ficou mais longa. Vovó! Agora eu preciso saber se essa sílaba mais forte vai receber um acento agudo ou um acento circunflexo. O acento agudo, como eu disse a vocês, a pronúncia é aberta, o som é aberto. E o acento circunflexo, a pronúncia é mais fechada. Se eu estou falando vovó, vovó, eu já identifiquei a minha sílaba mais forte. Qual é? O segundo vó. E agora eu preciso saber, ó, vovó, é um acento agudo, é o acento agudo, porque O está com o som aberto. Vó, aberto. Então, bora lá ler. Vou botar aqui. Ler o acento agudo. Acento agudo indica que a vogal tem som aberto na sílaba tônica. Por exemplo, boné, café e árvore. Sílaba tônica é a mesma coisa de sílaba mais forte. Quando a gente fala sílaba tônica, nós estamos nos referindo à sílaba mais forte dessa palavra.
que eu já ensinei a vocês que só é chamar a palavra e aquela sílaba que se alongar é a sílaba mais forte. Então, vovó, o nosso O está com o som aberto. Então, ele recebe o acento agudo. Mas, ó, vovô, vovô, a sílaba que mais se alongou também foi a segunda. Mas se vocês prestarem atenção, o som do O é diferente. Ó, vovô, o. Então, ó, recebe o acento circunflexo. Preste atenção. Vó, ó, acento agudo. Ó, vovó. Vovô, o, acento circunflexo. Vovó, aberto. Vovô, fechado. O O em vovó continua ó. Quando a gente coloca o acento circunflexo, a pronúncia se modifica. Ele se torna o som fechado. O, vovô, vovó. Acento circunflexo indica que a vogal tem um som fechado na sílaba tônica. O som fechado na sílaba mais forte. Vovô, ônibus, tênis. Ó, o E com acento circunflexo tem um som de E. Com acento agudo continua com o som de E. Por exemplo, lê, e. Lelê tem o som do E. Então é um acento circunflexo, porque a pronúncia do E está fechada, tá como E. E também nós temos o tio, que eu disse a vocês que ele fica sempre flutuando em cima das vogais A ou O. O tio nós encontramos na vogal A e na vogal O. É esse aqui. Tio indica um som nasal. Mas o que é um som nasal? É o som que sai do nariz e da boca. Então, ao mesmo tempo. Então, nós temos pão, sabão, balão e tia Isa botou aqui mão. Então, todas essas palavras têm um acento tio, que é um parente bem distante do acento agudo e do acento circunflexo. Então, o tio tem um som nasal, o som que sai do nariz e da boca. Vamos ver se vocês aprenderam? Revisando. Antes de acentuar as palavras, nós precisamos identificar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Qual foi a dica que tia Isa deu? Chamar essa palavra para que a gente possa identificar a sílaba forte e fazer a acentuação. Ó, tênis. Então, a gente já viu que é o tênis, a primeira sílaba, o T com E. E aí, a gente vai escutar essa pronúncia e saber se é um acento agudo, aberto, ou um acento circunflexo, fechado. T, fechado, E. O som não é E, o som é E. Então, nós usamos o acento circunflexo. Árvore, ó. Árvore. A sílaba que mais se alongou foi o o A e o R. A primeira sílaba. Ó, árvore. É um som aberto. Então, nós usamos o acento agudo. E nós temos o tio, que está sobrevoando nas vogais A e O. E tem um som nasal, que sai pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. Vamos ver se vocês aprenderam? Tia Isa vai colocar umas frases aqui e vocês aí de casa vão tentar acentuar as palavras que precisam de acento. Por exemplo, nós temos aqui: o café tá quente.
Bora lá? Café. Qual a sílaba mais forte? Café. Café. Façam aí também, tá? Qual foi a sílaba que mais se alongou? Foi a segunda sílaba, fé. Café. O som tá aberto ou fechado? Café. Fé é o som aberto. Então recebe o acento agudo. O café tá, que também tem o acento. O café tá quente. E aí nós temos outra sílaba. Outra frase. O vovô dormiu. Vovô. Ó. Vovô. A segunda sílaba foi a sílaba que mais se alongou. E o som foi de O. Não foi de O, foi de O. Vovô. Então, a segunda sílaba, a vogal O, recebe o acento circunflexo. O som fechado. Vovô. O vovô dormiu. Bora lá para outra frase. O chapéu é enorme. Chapéu. 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 Qual foi a sílaba que mais se alongou? Pé. Ó, chapéu. Pé. Vogal aberta ou vogal fechada? Chapé. Pé. A vogal está aberta. Então recebe o acento agudo. Não é? O chapéu é enorme. E vamos para a nossa última frase. Olha. O pão saiu do forno. Pão. Ó. Pão. Pão. É um som nasal. Sai do nosso nariz e da nossa boca ao mesmo tempo. Pão. Então, qual é o acento que a palavra pão vai receber? O tio sobre o lá. Pão. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Façam a atividade direitinho do nosso módulo. Qualquer dúvida vocês falam com tia Isa, que tia Isa tira rapidinho essa dúvida. Beijo e até o nosso próximo vídeo.